Boa tarde, sejam bem-vindos para mais uma reunião semanal da programação da operação. Meu nome é Thaís e eu vou coordenar a reunião de hoje, dia 16 de dezembro de 2022. A nossa reunião ela será dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai comentar sobre a previsão meteorológica, a previsão hidrológica e a operação hidráulica. No segundo bloco, nós vamos comentar sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal, a previsão de carga para o PMO, os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. No terceiro bloco, nós vamos comentar sobre os limites elétricos, as principais intervenções elétricas e a política operativa. Entre cada um desses blocos, nós faremos uma pausa de 5 minutos e no retorno de cada bloco serão respondidas as perguntas que forem enviadas pelo chat. Para iniciar agora, então, nosso primeiro bloco de apresentações, a gente vai comentar sobre a previsão meteorológica. Para fazer essa apresentação, eu chamo a Beatriz. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Thaís. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Vou começar a falar dessa semana. Essa semana começou com área de estabilidade atuando no interior do continente, no interior da América do Sul, provocando pancadas de chuva em ponto isolado das bacias de interesse do CIM. No início da semana, a chuva foi bem mal distribuída pelas bacias. Aí, na segunda-feira, uma frente fria avançou pelo Rio Grande do Sul, pelo litoral, e litoral sul de Santa Catarina. Na terça, essa frente fria, ela já avançou rapidamente, essa daqui, pelo litoral norte de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, e na quarta ela avançou rapidamente aqui pelo litoral do Espírito Santo e o litoral sul da Bahia, e permanece ali entre o norte, litoral norte do Espírito Santo, o litoral sul da Bahia, desde quarta-feira. A atuação dessa frente fria nessa região, combinada, né, com sistemas meteorológicos na alta troposfera, que é a alta da Bolívia, e o vórtice ciclônico no litoral do Nordeste, que são sistemas típicos dessa época do ano, né, esses sistemas combinados estão formando o terceiro episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS. Hoje é o terceiro dia, né, dessa configuração. Ela está alinhada entre o norte de Minas Gerais, sul da Bahia, passando pelo Tocantins, norte do Mato Grosso e sul do Pará. E tudo indica que ela fica até amanhã, né, confirmando esse terceiro episódio das ACAS. Essas ACAS, ela favorece precipitação na bacia do Rio São Francisco, no Tocantins, no Xingu e no Tapajós. É onde a gente espera essa semana os maiores totais de precipitação. E com o avanço dessa frente fria que eu falei no início da semana, essa frente fria provocou chuva fraca no Iguaçu, no Paranapanema, na Incrementar Itaipu, no Tietê, no Grande e aqui no Paranaíba. E aí, em relação às temperaturas, nessa semana as temperaturas ficaram estáveis em relação à semana passada, estáveis e elevadas. Antes do avanço dessa frente fria, o sul ficou bem quente, né, com 38 graus lá em Porto Alegre. Aqui no Rio também ficou bem abafado, mas com a frente deu um pequeno refresco, né. E em relação à geração eólica, né, no Nordeste, essa configuração de zacas, né, de avanço de frente fria até o litoral sul da Bahia, isso tudo desfavorece a geração eólica, né, a velocidade do vento diminui, conforme a gente consegue ver aqui nessas figuras, né, esse mapa da média da velocidade do vento, a gente vê que essa semana aqui da Bahia, os tons estão mais para o azul, para o verde, que é uma velocidade do vento mais baixa, né, comparada à semana passada. E aqui no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte também. A semana passada estava com tons roxos, e essa semana fica com tons vermelhos e com área bem menor. Então, a geração eólica essa semana no Nordeste caiu bastante, e a geração solar fotovoltaica permaneceu estável, tanto nos parques do Nordeste como nos parques do Sudeste também. E aí, para a semana que vem, essas ACAS permanecem, né, pelo menos no início da semana, favorecendo a precipitação aí nas bacias das bacias do Rio São Francisco, Tocantins, Xingu e Tapajós.
Hoje já tem uma frente fria no litoral de Santa Catarina, essa frente fria avança já amanhã aqui para o litoral do Rio de Janeiro, ela avança bem rápido, e ela fica atuando no litoral norte do Rio de Janeiro pelo menos até terça-feira. Aí parece que essa nova frente fria, junto com o sistema de baixa pressão que fica atuando aqui nas regiões centro-oeste e sudeste também, esses dois sistemas parece que dão um recuo, né, dessa banda de nebulosidade de precipitação que está mais para o norte, parece que esses dois sistemas novos parece que dão uma puxada para o sul, né? E aí favorecendo a precipitação no trecho montante de Três Marias, aqui no São Francisco, no Doce também, no Paranaíba, e aqui no Alto Araguaia também, no Alto Xingu e Alto Tapajós. E aí parece que os três modelos também concordam, né, com essa precipitação para a semana que vem, né? Os três modelos indicam os maiores totais de precipitação aqui nas bacias das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte, e Nordeste também. Combinando esses modelos e removendo o viés para poder aplicar no SMAP, né, a gente tem esse mapinha aqui para a semana que vem, né, conforme eu falei, os maiores totais no Tocantins e no Xingu, e aqui no São Francisco. Aqui no Madeira, né, o Madeira, ele está chovendo muito aqui próximo à usina, né, na maior área de drenagem dele, que é aqui na Bolívia, a chuva está bem abaixo da média, e parece que na semana que vem a contribuição vai ser mais no trecho peruano da bacia. Na segunda semana, né, a partir do dia 23, que parece que chove mais dentro da Bolívia, né, contribuindo aí com o aumento da vazão na Madeira e até uma maior sustentação desse aumento da vazão. Agora, no Tocantins, né, no Xingu, permanece essa condição de totais elevados de precipitação na última semana de dezembro. E em relação às outras variáveis, né, meteorológicas, na semana que vem, como vai ter a maior parte dos dias com nebulosidade de precipitação aqui na região Sudeste e Centro-Oeste, todas as capitais do Sudeste apresentam um declínio em relação a essa semana de temperatura máxima, e Cuiabá também. E o Sul também apresenta declínio, né? Tem o avanço dessa frente que agora está atuando no litoral de Santa Catarina, depois fica um transporte de umidade do oceano para o continente, que traz nebulosidade aqui para o leste, Santa Catarina e Paraná, e essa condição não deixa a temperatura subir tanto, conforme essa semana. O interior do sul fica com céu claro. A partir de terça, a nebulosidade fica muito restrita aqui ao leste de Santa Catarina e leste do Paraná. Por isso que a gente pintou todo o sul, sudeste e aqui o Mato Grosso do Sul com temperatura em declínio semana que vem. E aí a geração solar fotovoltaica, né, só para complementar esse termo da nebulosidade, ela apresenta declínio principalmente nos parques de Minas Gerais. E a maior parte da semana vai ficar a nebulosidade aqui concentrada. Já nos outros parques, a gente espera uma geração solar fotovoltaica estável. E a eólica do Nordeste também permanece estável e baixa também. Porque semana que vem também continua essa banda de nebulosidade de precipitação típica dessa época do ano, né? Então, a gente já espera uma eólica baixa também. Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada pela atenção e devolvo a palavra para a Thaís. Obrigada, Bia, pela apresentação. Para a nossa próxima apresentação, que será sobre a previsão hidrológica, eu gostaria de convidar a Érica. Boa tarde, Érica. Boa tarde, Thaís. Eu vou compartilhar aqui a tela. Então, dando prosseguimento com a previsão hidrológica, olhando a previsão de precipitação para algumas bacias do Sudeste, para o nosso horizonte de previsão, a gente, para a previsão para o conjunto, observa chuva em todo o horizonte, com destaque para a bacia do Grande e do Paranaíba, com maiores volumes, principalmente a partir do dia 19, dia 20 e 21. Olhando as vazões, fazendo acompanhamento das zenas para o subsistema Sudeste, a gente consegue ver, desde o final de novembro, início de dezembro, um aumento da nossa ENA,
No dia da previsão, a gente começa com uma pequena recessão, começa com 88% da média de longo termo, mas a previsão já indica um aumento das vazões, principalmente no meio da próxima semana operativa. E com isso, a previsão mensal fica em 97% da MLT para esse subsistema, o que corresponde ao 44º menor do histórico de 92 anos. Olhando a bacia do Grande, a gente começa a previsão a partir de uma recessão e segue com essa tendência de recessão. No dia da previsão, estávamos com 124% da MLT e o fechamento da previsão mensal fica também em 97%, também o que corresponde ao 43º do histórico. Na bacia do Paranaíba, a gente começa a previsão com 69%. A expectativa nos primeiros dias é de recessão, mas segue de um aumento, a média semanal aumenta também, e aí a previsão mensal fica em 77% da MLT, o que é o 26º menor do histórico. Na bacia do Paranapanema, a gente começa com 134% da MLT. A gente começa com uma ascensão, mas em seguida tem recessão e a previsão mensal fica fechada em 109%, o que corresponde ao 32º maior do histórico. Na bacia do Rio Paraná, a gente começa com 92% da MLT. Nos primeiros dias de previsão, a gente tem um aumento das vazões. A média semanal também segue com aumento na primeira semana. A previsão fica em 90% da MLT, o que corresponde ao 38º do histórico, 38º menor do histórico. Olhando o subsistema sul, no Iguaçu e no Uruguai, a gente tem volumes bem menores de chuva, com maiores valores também no dia 19 e no dia 20, mas menores do que no Sudeste. Nesse subsistema, a gente veio de uma recessão desde outubro. Agora as vazões estavam em 136% da MLT e a tendência para os próximos dias é de diminuição. A previsão mensal fica em 98% da MLT, o que corresponde ao 38º maior do histórico. Na bacia do Rio Iguaçu, a gente começa a previsão com 189% da MLT. A tendência é de recessão, mas ainda assim a previsão mensal para essa bacia fica em 120%, que é o 24º maior do histórico. Na bacia do Uruguai, a gente começa com vazões mais baixas, a gente está com 82% da MLT. A previsão mensal é de 75% da MLT, né? A gente segue com essa recessão, e esse é o 46º menor do histórico. Olhando a precipitação no São Francisco e no Tocantins, a gente tem valores mais altos também, a partir do dia 19 no São Francisco, um aumento das chuvas chegando acima de 15 milímetros. E no Tocantins também, valores entre 10 e 20 milímetros. No subsistema Sudeste, a gente começa a previsão com 78% da MLT e a expectativa de ascensão das vazões. A previsão mensal fica em 94% da MLT, que é o 43º menor do histórico. Acompanhando os postos de São Francisco, a gente consegue ver que os postos mais amontantes, São Romão e São Francisco, têm uma tendência de ascensão mais significativa nas últimas semanas. E os postos que estão mais ajusantes têm uma tendência de ascensão também, mas menos expressiva. Olhando a bacia do Rio São Francisco, a previsão mensal fica em 85% da MLT. A gente começa a previsão com 73% e tem essa tendência de aumento ao longo das próximas semanas. Isso corresponde, os 85% da MLT, ao 34º menor do histórico de 92 anos. No subsistema norte, a gente começa com 104% da MLT, a gente vem de uma recessão e a previsão indica a ascensão das vazões ao longo de todo o horizonte de previsão. A previsão mensal fica em 186% da média e isso corresponde ao 30º maior do histórico. Olhando para a bacia do Rio Tocantins, a gente também enxerga essa tendência nos últimos dias de recessão, seguido de um aumento nas vazões.
E aí a previsão mensal fica em 164% da MLT, o décimo maior do histórico de 92 anos. Então, olhando espacialmente a previsão para a próxima semana, a gente consegue ver que grande parte do SIM se encontra entre 80% e 120% da média. A gente tem destaques acima de 120% da MLT para as bacias do Xingu, do Tocantins, algumas aqui no norte, Jari, Araguari e o Atuamã, de Balbina. No sul, a gente tem, com exceção do Iguaçu, previsão abaixo da média, o Iguaçu fica acima de 120%. E algumas bacias aqui no Sudeste também têm destaque acima de 120% da MLT, né? Jequitinhonha, Doce e Mucuri. Acompanhando a previsão mensal para o mês de dezembro, na revisão 3, no Sudeste, a gente tem 97% da média, o que é o 44º menor. A gente tem essa previsão próxima da que foi vista no PMO, mas maior do que a gente estava enxergando nas revisões anteriores. No subsistema sul, a gente está com 98% da MLT, que corresponde ao 38º, e as previsões também são maiores do que a que a gente estava enxergando nas semanas anteriores. No subsistema norte, a previsão é de 94%, o 43º menor do histórico. A gente está com uma previsão também maior do que a gente viu nas semanas anteriores. E no norte, 186% da MLT, 30º maior, terceiro maior do histórico, menor do que a gente estava enxergando na semana anterior, mas ainda assim acima do que a gente viu no PMO. No PMO, também está abaixo do que a gente viu no RV1, está próximo. Olhando então a ENA para os 4 subsistemas, ao longo de cada semana e depois para o mês seguinte, em janeiro, a gente consegue ver a dispersão dos cenários do GVSP. Então, no subsistema sudeste, a gente consegue ver uma tendência de diminuição até a última semana, e os cenários colocam vazões variando entre 145% e 37% da MLT, com média dos cenários em 92%. No sul, a gente tem um cenário ainda mais amplo, né, entre 375% e 32%, e a média dos cenários fica em 101%. No subsistema nordeste, é menos aberto, a gente tem cenários entre 161% e 17%, a média deles fica em 90%. No norte, a gente tem cenários variando entre 240% e 75% da MLT, com média de 143%, né? Bem aberta, né, todos os subsistemas. Olhando o armazenamento, a gente consegue ver nos subsistemas Sudeste, Sul e Nordeste um aumento, uma recuperação dos reservatórios. No subsistema Norte também, nas últimas semanas, a gente teve uma pequena queda nos últimos dias só. E aí a gente está no Sudeste 48,2% de energia armazenada, no Sul 79,6%, no Nordeste 59,9% e no Norte 55,1%. Olhando a energia armazenada de alguns reservatórios, a gente também percebe essa tendência de aumento em todos eles, em Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Emborcação, Três Marias e Itumbiara, a gente percebe esse aumento. É isso, então eu passo a palavra. Obrigada, Érica. A nossa próxima apresentação será sobre operação hidráulica e será feita pelo Paulo Vitor. Então, agora eu gostaria de chamar o Paulo Vitor, por favor. Muito obrigado, Thaís. Boa tarde a todos que nos acompanham. Estarei aqui fazendo uma apresentação sobre a operação hidráulica e iniciamos então com as salas de crise e acompanhamento coordenadas pela Ana. Desde nossa última reunião, tivemos a ocorrência de 2 novas reuniões e quero trazer alguns pontos breves sobre elas para vocês. Começando aqui então pela sala de crise, a sala de acompanhamento do sistema hídrico do Rio Tocantins,
que aconteceu no último dia 14, foi a 11ª sala do ano. E aqui trago aqui a questão de uma simulação para a usina de Serra da Mesa, que foi efetuada, uma simulação do dia 13 de dezembro até o final do ano, dia 31, sendo utilizado o modelo SMAP ONS para a previsão dos cenários de afluências, com o uso do modelo de prestação estendida do SMWF nos seus primeiros 45 dias. Uma prestação bastante generosa para o reservatório, com cerca de 178% da MLT, vazão de 1.800 metros cúbicos por segundo, de modo que são 2 cenários de defluência previstos, um cenário 1 com a defluência de 300 metros cúbicos por segundo e o segundo cenário com 600 metros cúbicos, ambos bem inferiores à previsão de afluências prevista, de maneira que, partindo de 55% do volume útil, o reservatório de Serra da Mesa estima-se que fique por volta entre 59,6% a 60,7% desse volume, valores bem elevados para o período. Já para a sala de crise da região sul, aconteceu no dia 15 de dezembro, e a partir das condições previstas foi notado e observadas, foi notado então que os reservatórios tiveram um certo depressionamento desde o mês de novembro até o mês de dezembro, mas por sua vez ainda com valores bastante elevados de armazenamento, valores superiores para a bacia do Iguaçu quando comparados à do Uruguai, mas de modo geral a região sul apresenta por volta de 79% da sua energia armazenada, na data verificada para essa presente reunião, e foi apresentada também uma breve simulação hidráulica com um horizonte até o dia 23 de dezembro, de modo que foi previsto então uma certa recuperação para o reservatório de Foz do Areia, chegando próximo aos seus 90% de volume útil, ao passo que Salto Santiago tem um leve deplecionamento, atingindo por volta de 95% desse volume. Por sua vez, os reservatórios da bacia do Rio Uruguai, através de sua condição hidrológica menos favorável quando comparada do Iguaçu, sofrem um pequeno deplecionamento também, de modo que o reservatório de Barra Grande atinge cerca de 68%, Passo Fundo 74% e Machadinho 51% desse volume útil. Apenas retornando aqui brevemente na nossa calendário de reuniões, para a sala de crise da Cheia do Rio Doce, a nossa próxima reunião é no dia 11 de janeiro, do Paranapanema está acontecendo nesse mesmo horário às 15 horas, no dia de hoje. Do São Francisco, a próxima deve acontecer no dia 10 de janeiro, da região sul no dia 19 de janeiro, do Tocantins no dia 25 de janeiro, e a sala de crise de estiagem do Rio Madeira ainda não tem uma nova data marcada. E também só um breve momento comentando sobre as vazões defluentes de Jupiá e Porto Primavera. Ressalto que desde o dia 1º de novembro restabeleceram as vazões estruturais defluentes de Jupiá de 4.000 mínimas, de 4.000 para Jupiá e 4.600 para Porto Primavera, de modo que em vários momentos foram praticados esses patamares de vazões, com alguns episódios também de vazões superiores, muito devido às incrementais e para controle de nível dos reservatórios. E no dia de ontem, a vazão defluente de Jupiá ficou por volta de 4.042 metros cúbicos por segundo, enquanto Porto Primavera na ordem de 5.900. E com esse slide, Thaís, eu finalizo aqui a minha participação, mas permaneço à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. Obrigado a todos. Retorno a palavra. Ok, obrigada, Paulo. Assim nós finalizamos o nosso primeiro bloco de apresentações e agora nós vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Em seguida, nós vamos retornar. Até mais. Olá, nós retornamos para o segundo bloco de apresentações. Antes de iniciar o segundo bloco, nós recebemos uma pergunta pelo chat. A pergunta foi enviada pela Renê Yoshida, da Genco Energia Comercialização. Foi feita a seguinte pergunta. Prezados, boa tarde. Alguma previsão de quando os estudos relacionados às operações hidráulicas das bacias do Grande, Paranaíba e Paraná irão ser finalizados e publicados? Para responder essa pergunta, eu gostaria de chamar o Paulo Vitor. Obrigado, Thaís. Obrigado, Renê, pela pergunta. Presumindo, então, que parte dessa pergunta estava relacionada com as manifestações do operador quanto às resoluções ANA, né, para a operação desses reservatórios dessas bacias, eu gostaria de informar que foi publicado no Sintegre, se não me falha a memória, no dia 1º de novembro,
no macroprocesso de relacionamento com os agentes, a carta ONS-DGL número 1932 de 2022, onde nela também consta anexa uma nota técnica que expressa, né, a manifestação do operador e os estudos realizados e avaliados com base nas minutas que haviam sido propostas. A partir daí, não recebemos novas contribuições por parte da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, mas tendo novas manifestações quanto a isso, serão informados e avisados o quanto antes possível. Caso não tenha abordado exatamente os pontos que havia sido proposto na pergunta, Renê, fique à vontade para encaminhá-las novamente pelo chat. Agradeço. Ok, obrigado, Paulo. Agora nós vamos iniciar as apresentações desse segundo bloco. A primeira apresentação será sobre a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal. Então, para fazer essa apresentação, gostaria de chamar o Evandro. Por favor, Evandro. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar a tela. Ok. Colocando aqui em modo tela cheia. Chegou a tela a todos? Tudo bem? Para mim ainda não. Agora chegou, Evandro. Ok. Então, de novo, boa tarde a todos. E vamos para a previsão de carga, para a programação diária. No começo aqui, subsistema Sudeste, Centro-Oeste. O primeiro dia foi o jogo, tá? O jogo Brasil-Croácia, dia 9 do 12, perdão. E houve aqui um pequeno desvio porque houve prorrogação em pênaltis. E a programação ela foi realizada como um jogo normal, no intervalo de 90 minutos, mais os ligeiros acréscimos. A prorrogação em pênaltis ela é encaminhada à parte para a operação. Então, ela não foi programada, então a gente nota aqui um pequeno desvio em relação ao programado, mas por conta disso, de não ter sido programado, ou seja, previsto aqui na curva de carga o horário a previsão, ela é entregue à parte. Depois a carga vem sábado e domingo em condições normais, pouco desvio. Na segunda-feira tivemos uma temperatura um pouco mais elevada, e aí um pequeno desvio. No entanto, na terça-feira, dia 13, já houve um desvio maior, porque entrou uma frente fria muito forte, principalmente na região sudeste, com muita chuva, muita nebulosidade, pancada de chuva muito forte. Estava previsto a entrada de uma frente fria, mas por se tratar de um período ainda quente, vindo de um dia quente, não fizemos uma previsão tão subestimada dessa forma. E aí, como vocês podem ver, o impacto já foi para o dia seguinte, com a carga muito mais baixa. Tá? Essa previsão nossa aqui de quarta-feira ela seguiu próximo aos modelos, nem os modelos capturaram esse efeito, essa queda substancial na carga, e aí tivemos realmente um desvio muito elevado. E a correção foi feita no dia seguinte. Eu quero destacar que este mês é um mês com uma certa dificuldade, primeiro por conta dos jogos, né, da Copa, segundo por se tratar de um mês que tem muita chuva, sol, calor, tem o efeito da geração distribuída da MMGD, e também já tem uma ligeira redução das atividades econômicas, porque estamos aí agora uma semana do Natal e Ano Novo. E aí já temos férias escolares, redução de atividades econômicas, tudo isso acontecendo, e com calor, chuva e mudança de temperatura, neste caso aqui, muito brusca, que impactou realmente as previsões de carga e, sobretudo, os modelos de previsão também não conseguiram capturar esse desvio. Perdão, essa variação brusca. Em termos de desvio, em termos de desvio, para o PDP, que são as nossas previsões, foram 74% dos desvios abaixo de 3%, e do modelo pré-carga D100, 64%. Em termos de MAP, o desvio médio percentual absoluto foi 2,44% para o PDP e 2,82% para o modelo, para o pré-carga D100. Para a região sul, a mesma coisa. A região sul ela tem tido variações de carga muito brusca. A gente vê aqui no dia do jogo, tá? Esperava-se uma carga muito menor, e, no entanto, a carga veio muito forte.
e aí no dia seguinte ela já teve uma redução brusca, no domingo já esperava uma redução mais acentuada por conta do sábado, e ela já teve um aumento na carga. Na segunda-feira, novamente, um substancial aumento, na terça, redução, e no final da semana, aí, já na quinta-feira, a gente conseguiu domar a carga. Então, o Sul tem tido essas variações muito bruscas de temperatura. A gente observou recentemente uma elevação muito forte da carga, sobretudo no Rio Grande do Sul, talvez por conta do calor, o impacto da MMGD, que é muito forte na região Sul, nos estados da região Sul, embora esteja contribuindo, né, quando tem sol claro e tudo, mas também está gerando um ruído muito grande nas nossas previsões. Então, são fatores que estão aí, todos eles dificultando muito a nossa previsão, além das questões econômicas, férias escolares, etc. e tal, que a gente tem comentado. Em termos de desvio, aqui realmente teve um desempenho muito fraco. 38% para o PDP abaixo de 3% e 22% para o modelo. Em termos de desvio médio, 4,81% para o PDP e 5,48% para o modelo. Então, o Sul realmente, nesta semana, os desvios ficaram muito elevados por conta dessas variações bruscas de sobe e desce da carga. No Nordeste, a carga já ficou um pouco mais bem comportada e as previsões estiveram bem mais adequadas. E aí a gente observa aqui um desvio bem menor, no PDP abaixo de 3%, 72%, e na breve carga decente, 50%. E em termos de desvio médio, 2,34% para o PDP e 3,27% para o modelo, para o breve carga decente. No Norte, também a carga já teve um comportamento um pouco menos volátil. As previsões, elas acompanharam muito bem o movimento da carga, e com isso os nossos desvios foram bem mais foram contidos, né? Então, para o PDP, aqui desvios menores que 3%, 92%, para o breve carga decente, 60%, e de desvio médio, 1,33% para o PDP, 2,59% para o modelo. Finalmente, para o sistema interligado, os efeitos que a gente observa foram mais significativos exatamente aqui por conta dessa elevação de carga, essa queda de carga ocorrida no subsistema Sudeste. Então, o impacto aqui foi bem forte, tá? Onde a gente observou os maiores desvios no sistema interligado. Aqui na segunda-feira também começamos a semana muito quente, e aí com essa entrada de frente fria muito forte aqui na região Sudeste, e aí também teve esse impacto aqui no subsistema, no sistema interligado. E aí temos de desvio 70% abaixo de 3% para o PDP, 63% aqui para o breve carga decente, e desvio médio 2% para o PDP e 2,73% para o breve carga decente. São essas informações, essas dificuldades que tivemos durante essa semana, e o que vamos enfrentar aí pela frente agora, com semanas provavelmente com carga ligeiramente mais baixa, por conta já é uma semana natalina e depois a semana de Ano Novo, com menos atividade industrial, talvez mais comércio, variações de temperatura, efeito de geração distribuída, tudo isso também dificultando o nosso trabalho. Muito obrigado, estamos aí à disposição para qualquer questionamento. Ok, obrigada, Evandro, pela apresentação. A nossa próxima apresentação será sobre a previsão de carga para o PMO, que será feita pelo Douglas. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Evandro, por favor, pode parar de compartilhar aqui? Não, acho que eu perdi a tela aqui. Deixa eu ver. Sim, desculpa. Pronto, já. Pronto, agora sim. Sim. Obrigado, desculpa aí. Vou dar sequência aqui, começando a pôr no modo apresentação. Acredito que já estejam todos vendo. Sim. Perfeito. Obrigado, Thaís. Boa tarde a todos novamente. Aqui dando continuidade à reunião semanal da operação, falando agora a respeito das previsões de carga para a próxima semana. O destaque dessa semana, o Evandro
ressaltou muito bem, com a passagem ali de uma frente fria no subsistema Sudeste Centro-Oeste, que fez com que a carga reduzisse no decorrer da semana, assim como também no subsistema Sul, com elevadas variações de carga. Aqui nós trouxemos, né, os destaques meteorológicos que nós esperamos para a próxima semana operativa. Em relação ao subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, espera-se a redução das temperaturas médias, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, que vão ter reduções aí previstas de 8 graus no Rio de Janeiro e 6 graus em São Paulo. Nas capitais do subsistema Sul, essas reduções ficam em torno de 5 graus, ali para Florianópolis e Curitiba, e Porto Alegre fica em torno de 3 graus. Além disso, também é esperado a ocorrência de precipitação, em função da passagem de uma frente fria, em conjunto também com a atuação de sistemas de baixa pressão, como a Beatriz já destacou na apresentação dela. Além disso, para os subsistemas Nordeste e Norte, nós trazemos que elas devem seguir com condições típicas para essa época do ano, com ocorrência de temperaturas elevadas, né, como vem ocorrendo ao longo dessa semana e também das últimas semanas, trazendo só o destaque aqui para os maiores totais de precipitação esperados em Belém. Começando propriamente o acompanhamento da carga e os destaques para a previsão, nessa semana no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, nós tivemos um desvio de menos 1,6%, com uma expectativa do fechamento de uma carga da semana de 40.654. Aqui para a próxima semana, é destacado que nós fizemos uma redução em nossa previsão nessa quarta semana em menos de 2,7%. Isso daqui muito em função da sinalização meteorológica, né, de reduções significativas das temperaturas máximas médias nas capitais do subsistema Sudeste e Centro-Oeste na próxima semana, como eu já disse no slide anterior, e isso provocou que nós fizéssemos uma previsão de 39.930 MW médio. Aqui, nós observamos uma quebra na sazonalidade semanal que nós apresentamos desde a revisão zero do PMO, com uma quarta semana até inferior do que a quinta semana, isso muito em função da sinalização meteorológica. Dado que nós temos 10 dias de previsão meteorológica, né, não temos informações quantitativas a respeito da quinta e sexta semana, nós não fizemos nenhum ajuste, esperando assim o retorno das condições médias normais para o mês, como nós adotamos durante o PMO. Dessa forma, o novo valor de dezembro revisto com as 3 primeiras semanas verificadas, a revisão da projeção para a semana 4, com a redução de menos de 2,7, consolidando o valor de 39.930. E a manutenção das projeções para a semana 5 e 6, semelhante ao último valor previsto para essas semanas na revisão 2, nós temos um novo valor para o mês de dezembro de 40.173 MW médio, que nos sinaliza um desvio aí de menos 1,5% em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês de dezembro. Aqui, passando agora para o subsistema Sul, como o Evan destacou, ao longo da semana nós tivemos bastante variações de carga, fazendo com que nós tivéssemos um desvio de menos 1,3% em relação à nossa previsão, né, para a semana 3, dada a expectativa de 13.122 MW médio para o fechamento dessa semana. Para a próxima semana, assim como no subsistema Sudeste, espera-se, né, a redução das temperaturas médias nas capitais que compõem o subsistema Sul, nas 3 capitais, e dessa forma nós fizemos um ajuste de menos 3,1% na nossa previsão, reduzindo assim para o valor de 12.598 MW médio para essa quarta semana. Para as demais semanas, nós não fizemos nenhum tipo de ajuste, mantivemos os valores de 12.017 e 11.822. E com isso, nós temos um valor de dezembro revisto de 12.738, que nos apresenta um desvio aí positivo em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês, de 3,8%. Esse desvio aqui muito em função do aumento, né, da carga que nós observamos aqui na semana 2, em função da elevação das temperaturas médias nas capitais desse subsistema. No subsistema Nordeste, né, essa semana, frente aos demais subsistemas aqui apresentados, nós tivemos um desvio um pouco maior, de 3,6%. Esse desvio aqui muito justificado pela redução dos totais de precipitação, apesar de nós já termos adotado isso durante a nossa premissa
da consolidação das previsões para essa terceira semana, e nós já adotarmos uma carga ainda superior ao que nós esperávamos para a semana 2, na época, ainda assim, a carga veio superior ao que nós havíamos previsto, e com isso nós tivemos esse desvio nessa semana de 3,6%. Para as próximas semanas, o cenário meteorológico é bastante semelhante ao que nós temos observado nessa semana, então nós não fizemos nenhum tipo de ajuste para as semanas 4, 5 e 6, que compõem o mês de dezembro, e dessa forma nós mantivemos para a quarta semana um valor de 11.613 MW médio. Com isso, o novo valor de dezembro revisto encontra-se na casa de 11.479 MW médio, que nos sinaliza uma variação em relação ao nosso valor previsto inicialmente para o mês de menos 1,3%. Chegando no subsistema norte, o último subsistema antes do SIM, essa semana nós tivemos um desvio de 1%, dada a expectativa de fechamento de uma carga de 6.762 MW médio. Para as demais semanas, né, nós não temos nenhuma grande variação em critérios meteorológicos que justifiquem uma variação das nossas projeções. Dessa forma, nós mantivemos os mesmos valores consolidados na revisão 2 do PMO, prevendo assim para a quarta semana um valor de 6.664 MW médio. O valor de dezembro revisto nos sinaliza um desvio de apenas menos 0,8 do que nós havíamos projetado inicialmente para o mês de dezembro, dada a nova expectativa de 6.603 MW médio. E, por fim, chegando aqui ao SIM, né, que é basicamente a totalização de todos os subsistemas, essa semana nós temos um desvio de apenas 0,5%, menos 0,5%, dado a nossa expectativa de fechamento da carga de 72.438 MW médio. Para a quarta semana, frente às reduções de carga que nós fizemos no subsistema Sudeste Centro-Oeste e no subsistema Sul, em função das reduções das temperaturas máximas e médias esperadas para a próxima semana, né, como eu destaquei ao longo da apresentação, nós temos aqui um valor previsto para a quarta semana de 70.805 MW médio, com uma redução em nossa projeção de menos 2,1%. As demais semanas não sofreram nenhum tipo de ajuste, e com isso, nosso valor de dezembro revisto encontra-se na ordem de 70.993 MW médio, com desvio de apenas menos 0,5% também em relação ao nosso valor projetado inicialmente para o mês. Aqui eu termino minha apresentação, agradeço a atenção de todos, fico à disposição para perguntas e dúvidas, esclarecimentos, e retorno minha palavra para você, Thaís. Ok, obrigada, Douglas. Nossos dois próximos assuntos são os resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes. Essas duas apresentações serão feitas pela Daniele, então eu gostaria de chamar a Daniele, por favor. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Vou compartilhar minha tela. Acredito que já esteja disponível aí para vocês a tela, certo, Thaís? Certo. Ok. Bom, então eu vou apresentar os resultados da revisão 3 do PMO de dezembro, na semana operativa que se inicia amanhã, no dia 17, e vai até o dia 23 de dezembro. Antes mesmo de apresentar os resultados, eu vou apresentar aqui alguns pontos de destaques na configuração dessa revisão, em relação à semana passada. Nós tivemos 2 despachos da ANEEL, liberando unidades geradoras de usinas térmicas, né, o despacho 3.559 para a usina de Carqui 13, que libera as unidades geradoras 2 a 7 e 9 a 12 para a operação comercial a partir do dia 13 de dezembro, e o despacho 3.560, que libera as unidades geradoras 1, 2 e 4 da usina Porsud 2 para início da operação comercial também a partir do dia 13 de dezembro. Eram esses os destaques principais dessa configuração. Então, entrando agora nos resultados, para essa semana operativa, nós estamos com CMOs de 1 centavo, né, nos 4 subsistemas em todos os patamares de carga, mantendo essa tendência, né, de CMOs baixos, bem próximos de CMOs nulos, né. Em relação aos intercâmbios entre os subsistemas, observa-se que apenas a FNS, no patamar de carga pesada,
e média conjuntural e o bipolo norte-sudeste, nos 3 patamares de carga, tiveram restrições, foram atingidos seus limites, portanto, existe capacidade de escoamento entre as regiões e os semiós estão equalizados entre todos os subsistemas. Com esses semiós, né, baixos, a gente tem o comando de despacho de geração térmica, dado pelo modelo Decomp para essa primeira semana, na sua totalidade por inflexibilidade, não existe comando por ordem de mérito, e também não existe nenhum comando por restrição elétrica. Então, para o SIM, nós temos um despacho previsto pelo Decomp de 4.385 megawatts médios, para essa semana, distribuída entre as regiões, conforme apresentado aqui nessa tabela, né, do Sudeste 2.867, Sul 231, Nordeste nenhum, e o Norte 1.287. Lembrando que esse despacho comandado pelo Decomp é meramente indicativo, né, o despacho por ordem de mérito é indicado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda em relação ao despacho térmico, as usinas que são movidas a GNL, elas têm um despacho comandado com 2 meses de antecedência. Então, hoje, né, nós já estamos comandando, indicando o despacho, ou não, né, para a semana que se inicia em fevereiro, no dia 18 de fevereiro, e vai de 18 a 24. E isso é feito pelo modelo Decomp, ele calcula o benefício marginal do despacho nesse período, nesse horizonte de 2 meses à frente. E para as usinas de Santa Cruz e Luiz O.R. Melo, essas 2 usinas ficam no subsistema Sudeste, o benefício marginal de despacho térmico é de 4 centavos, sendo que o CVU dessas usinas é superior a isso, né? Santa Cruz, R$ 434 por megawatt-hora e Luiz O.R. Melo, de R$ 675 por megawatt-hora. Portanto, não há comando de despacho antecipado para essas usinas. Da mesma forma, para a usina de Porto Sergipe 1, só que ela fica na região Nordeste, o benefício marginal de despacho para essa semana de 18 a 24 de fevereiro é de 3 centavos, e o CVU dessa usina, conforme apresentada aqui na tabela, é de R$ 399 por megawatt-hora. Também não há indicação de despacho antecipado dessa usina, a GNL, por mérito de custo, e nenhum outro tipo de comando de despacho antecipado para ela. Tem apenas uma restrição, né? A usina de Santa Cruz tem uma previsão de despacho por inflexibilidade declarada pelo agente, já vem sendo declarada há algumas semanas, né? Ela deve ocorrer até o dia 31 de dezembro e também no período de 7 a 21 de janeiro de 2023. Agora, os resultados em relação a armazenamentos, começando pelo subsistema Sudeste, partimos de 48,2% no início dessa semana, na manhã de sábado, a previsão é de 48,2% de energia armazenada no Sudeste, com repressionamento, devemos atingir ao final de dezembro 53,6% da energia armazenada desse subsistema. No mês de janeiro, a gente trabalha com cenários, né? Então, aqui a gente apresenta uma distribuição entre o valor limite inferior, o valor esperado e o limite superior desses cenários. Então, o subsistema Sudeste pode chegar a 58,1% no pior cenário, até 75,1% da energia armazenada ao final de janeiro. Já para o subsistema Sul, o cenário de estabilidade, partimos de 79,1% da energia armazenada, ao final de dezembro, devemos estar em 79,5% da energia armazenada, essa é a expectativa dessa revisão, dessa semana, está um pouco abaixo das revisões da revisão anterior. E para o mês de janeiro, há uma dispersão maior dos cenários característicos da região sul, a gente pode atingir entre 49% e 97% da energia armazenada. No subsistema Nordeste, seguimos aqui a tendência das semanas anteriores de repressionamento, saindo de 59,2% da energia armazenada, chegando ao final de dezembro em 64,6%. Já para o mês de janeiro, o valor esperado de 73,6% da energia armazenada para o Nordeste, variando entre 70% e 97,3%. Existem alguns cenários bem positivos aqui, né, com muitas afluências aqui para a região Nordeste. Na região Norte, partimos de 54,5% da energia armazenada e devemos chegar ao final de dezembro em 70,5% da energia armazenada, né? Começamos aí já a observar a subida, né? A expectativa de elevação do armazenamento dessa região, basicamente em função da usina de Tucuruí, com variação entre 89% e 100% da energia armazenada desse subsistema. Em relação à importação de energia, nós recebemos oferta para importação pelo Uruguai, das comercializadoras Enel e BTG Pactual, divididas em 6 blocos, tal como nas últimas semanas,
com oferta de CVU para esses blocos variando entre R$ 541 por megawatt-hora até 2.690, no caso da Enel, e no caso da BTG Pactual, entre 538 e 2.682 reais por megawatt-hora. Cada uma delas tem 250 megawatts de oferta, né, totalizando, né, o total desses blocos, e aqui abaixo a gente apresenta a diferença dessa declaração em relação à oferta realizada na semana passada. Pela importação vinda da Argentina, nós não recebemos oferta para essa semana operativa. Lembrando que essas ofertas não são consideradas, né, nos modelos energéticos, nas simulações energéticas. Eram essas informações relevantes de resultados do PMO. Agora eu entro nas intervenções energéticas relevantes, na apresentação relativa às intervenções. Sempre lembrando que a gente apresenta aqui apenas um destaque das principais intervenções, que são aquelas que ocorrem em unidades geradoras que alteram os limites sistêmicos ou em unidades geradoras de grande porte. Então, para esse mesmo período, né, dessa semana operativa de 17 a 23 de dezembro, começando aqui pela região sudeste, o primeiro destaque é a unidade geradora 6, de Marimbondo, que tem uma manutenção corretiva programada para o dia 17 de dezembro. Já a usina de Itaipu, no setor de 50 Hz, tem uma intervenção na unidade geradora 3 para o dia 19 de dezembro. E na usina de Ilha Solteira, nós temos uma intervenção no dia 21 de dezembro na unidade geradora 5. Continuando aqui no sudeste, ainda temos o G9, com uma substituição da chave, o G9 da usina de Cachoeira Dourada, né, com uma substituição da chave seccionadora programada para o período de 17 a 23 de dezembro. Já para a usina de Serra da Mesa, nós temos um ensaio, né, uma parada geral da usina para ensaio de autorrestabelecimento, no dia 18 de dezembro. E para a usina de Santa Cruz, temos programado o teste de 96 horas no período de 19 a 23 de dezembro. Na região sul, nós temos uma intervenção na unidade geradora 1 da usina de Salto Osório no dia 18 de dezembro. Já para a usina de Baixo Iguaçu, é uma parada para a limpeza das tomadas d'água, programada nos dias 17 e 18 de dezembro. No Nordeste, nós temos duas intervenções na usina de Xingó, na unidade geradora 2, no dia 20 de dezembro. Logo em seguida, no dia 21, a parada para manutenção preventiva da unidade geradora 5 dessa usina. Na região norte, temos dois destaques, né? A primeira é a usina de Santo Antônio do Jari, com a parada da usina para substituição dos T6, da linha de transmissão, programada para o dia 17 de dezembro. E também temos uma parada da usina de Estreito, programada para o dia 17 de dezembro. Esses eram os destaques, né, das intervenções relevantes. Thais, eu fico à disposição, devolvo a palavra para você. Em caso de dúvidas, eu posso retornar aqui para algum esclarecimento que se fizer necessário. Muito obrigada. Tá bom, obrigada, Daniele. Agora a gente finaliza o nosso segundo bloco. A gente vai para mais um intervalo de 5 minutos e já retornamos. Até mais. Olá, retornamos para o nosso terceiro bloco. Antes de iniciar as apresentações, a gente vai responder algumas perguntas que chegaram pelo chat. A primeira pergunta é do Renato Dias, da 2W Energia. Ele faz o seguinte questionamento. Prezados, boa tarde. Reparamos que a carga realizada de quarta-feira, IPDO do dia 14 do 12, desviou cerca de 3.937 megawatts médios negativos, com uma projeção inicial de 76.086 e realização de 72.146 megawatts médios, né? O dia 14 do 12 foi um dia relativamente ameno, em boa parte do Sudeste, Centro-Oeste e Sul, com céu aberto, em boa parte da região Sudeste. Quais foram os motivos do desvio significativo? Há alguma correlação nesse dia com a performance dos painéis solares fotovoltaicos, o MMGD? Então, para nos ajudar com essa pergunta, eu gostaria de chamar o Evandro. Renato, existe sim o efeito da MMGD. Eu vou compartilhar uma tela aqui rápido, só para poder exemplificar o que aconteceu. Vocês estão vendo essa tela? Sim, Evandro. Tá. Veja bem, na terça-feira, durante a parte da manhã, nós estamos trabalhando na previsão de carga do dia seguinte, que seria do dia 14, que é o dia que você está fazendo essa consideração.
Veja bem, neste exato momento, a gente faz a previsão e até às 11 horas nós entregamos ela para a programação. Então, esse desvio, aqui eu estou vendo duas cargas. A carga prevista por nós, que é a vermelha, tá? Isso aqui é para o SIM, tá? Para o Sistema Interligado, e a carga do modelo ANSTERIF, que é um dos modelos que balizam as nossas informações, tá? Que nos ajuda nas previsões, além de outras informações e outros modelos. Este pequeno desvio que a gente observa aqui, isso particularmente é fruto de MMGD. Ou seja, você está com, às vezes, o céu, né, claro e tal, você tem esse impacto, e ele ocorre muito aqui, claro, nesse período onde você tem a maior incidência solar. E isso tá ocorrendo muito no Sudeste, aliás, em todos os subsistemas, mas um impacto muito grande no Sul, né, por causa da penetração. Estados igual o Mato Grosso do Sul, está tendo uma penetração muito grande de GD, e no Sudeste, claro, Minas Gerais também, com uma penetração muito grande. Então, neste exato momento, ainda muito quente, muito calor, a gente esperava, tá? Aqui o modelo também ajudava, contribuía, ainda para uma subida de carga. Só que entrou a frente fria. Essa frente fria foi antecipada, havia uma previsão de frente fria, tá certo? Mas não com toda essa intensidade. Então, neste exato momento, você vê que a carga ela começa a cair bruscamente, e neste momento que a gente fez a previsão, eu não estou vendo o que está acontecendo aqui, tá certo? Eu não sei que a carga vai cair com essa intensidade. Então, as nossas previsões, você vê aqui, ó, tínhamos um modelo ANSTERIF, tá? Que é o marrom escuro, e a nossa previsão um pouco acima dela, tá? Baseado porque a gente tinha modelos com previsão até um pouco mais alta. Tá? A gente faz uma redução aqui, porque é um dia de calor, tá certo? É um dia de calor e ainda um dia que a gente ainda acredita ter uma atividade econômica ainda razoável e tal. Mas com a frente fria entrou forte, aí a carga teve essa queda brusca e nesse dia em particular, quando você tem ainda um dia mais frio, com temperaturas mais amenas, tal como você relatou, o efeito da MMGD, ela contribui para uma redução maior na carga, porque você tem um menor consumo por conta de temperaturas amenas, menos ar-condicionado, principalmente ar-condicionado, refrigeração, e a MMGD contribuindo, tá certo, para a geração própria. Então, isso faz com que a carga ela reduza ainda mais. Então, não havia essa expectativa, você vê que os modelos apontavam uma carga mais alta, mais baixa do que o dia anterior, mais baixa, você vê que era mais baixa que o dia anterior, porém não no nível tão baixo dessa forma. E aqui, é claro, há uma contribuição forte da MMGD, tá certo? Quando você tem um dia mais ameno, ou às vezes até um dia bem mais frio, tá? Com as temperaturas mais frias e com o céu muito claro. A MMGD atua forte, derruba a carga, porque essa carga que a gente vê aqui é uma carga líquida. É a carga líquida. Tá? Essa geração própria, ela contribui fortemente para a redução na carga. Ao contrário, quando você tem muita nebulosidade, muita chuva e ainda calor, né? Um dia típico de verão, com chuva de verão, né? Com calor, né? As pessoas talvez não desliguem o ar-condicionado com tanta intensidade como houve nesse dia, tá certo? E a MMGD diminui a sua eficiência e, por incrível que pareça, a carga passa até a subir, né? Dependendo do dia, dependendo do tipo, da quantidade de radiação naquele dia, da cobertura de nuvem. Então, isso tudo dificulta muito a nossa previsão. Esse é um fator fundamental. A necessidade, é claro, de considerar a MMGD na carga, que é um trabalho que está sendo elaborado para a carga global. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta. E é isso aí. Tá legal? Ok, obrigada, Evandro. Nós recebemos mais uma pergunta do Lúcio, do Santander. Ele faz o seguinte questionamento. Boa tarde. A revisão da carga da próxima semana foi basicamente temperatura? Algum mais outro fator foi levado em consideração? Poderiam detalhar? Ele comenta que caso já tenham respondido, peço desculpas, que a conexão está um pouco instável,
mas a gente vai chamar aqui o Douglas para explicar um pouco mais sobre essa questão. Por favor, Douglas. Obrigado, Thaís. Boa tarde a todos novamente. Boa tarde, Lúcio. Realmente, para a próxima semana, nossas reduções ocorreram basicamente em função das sinalizações meteorológicas de ocorrência de temperatura mais a menos na próxima semana. Durante a apresentação, até destaquei que aqui no subsistema Sudeste Centro-Oeste é esperado reduções em torno de 6 graus das temperaturas máximas médias em São Paulo e 8 graus no Rio, enquanto no subsistema Sul, os maiores destaques ficam em Florianópolis e Curitiba, com reduções em torno ali da temperatura média de 5 graus. Um outro fator também que poderia ser levado em consideração, e foi até desde a revisão 0 do PMO, é que essa semana já está ali muito próxima da semana operativa que vai ter o Natal, e existe uma redução das atividades nessa semana que antecede o Natal, mas isso já foi levado em consideração desde a revisão 0. Então, nessa próxima semana, a nossa redução que nós fizemos nessa semana ocorreu basicamente em função da nova previsão aí que nós recebemos de meteorologia. Ok, Lúcio? Espero ter respondido sua pergunta e fico à disposição. Ok, obrigada, Douglas. Iniciando, então, agora a nossa etapa de apresentações, o terceiro bloco. Nossa primeira apresentação é sobre os limites elétricos e as principais intervenções elétricas. Quem vai fazer essa apresentação é o Rudinei, então eu gostaria de chamar para iniciar a apresentação. Por favor, Rudinei. Pessoal, boa tarde a todos. Tá tranquila a apresentação? Já todos conseguem ver? Para mim ainda não apareceu, Rudinei, pode tentar de novo? Acho que agora foi. Agora sim. E, pessoal, então passar para vocês aí os limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições energéticas. Começando, então tem o CEP da PPS da linha 500 kV Rio das Éguas Bom Jesus da Lapa 2. É um serviço diário das 0 às 7 da manhã, dias 17 e 18. E as consequências para o SIM o FNS fluxo norte-sul menor que 3.000 e o FNES menor que 6.800. Tem também a manutenção no banco série do setor de 500 kV da SE Barreiras 2, das 7 às 17, no sábado, dia 17 de dezembro. Manutenção corretiva. E a restrição é o FNS menor que 2.400 e o FNES menor que 6.700. Continuando na área Nordeste-Sudeste, tem o desligamento da barra A do setor de 500 kV da SE Janaúba 3. O serviço é no dia 19, segunda-feira, das 0 hora às 17, que é teste na proteção de barras para interligação do BEI do trafo 5 e transformador 6. Então, para que o SIM suporte dinamicamente as contingências com falha disjuntor no setor de 500 kV de Janaúba 3, o FNES deve ser menor que 6.000 MW e o R seco menor que 8.800. Tem também a manutenção na barra 2 do 500 kV da SI Rio das Éguas, na segunda-feira, dia 19, das 0 hora até às 23h59 do dia 20, terça-feira. Então, para que o SIM suporte a contingência simples com falha disjuntor no 500 kV de Rio das Éguas, o FNES deve ser menor que 6.800, o FNS menor que 3.200 e o R seco menor que 10.000. No Sudeste também, então, temos a manutenção do banco série 2A e 2B da SE Ivaiporã, referente à linha de 765 Ivaiporã, Foz do Iguaçu, circuito 3. O serviço é segunda-feira, dia 19, das 7 às 17, para obras de substituição dos para-raios na SE Ivaiporã. E a limitação é o recebimento do Sudeste RSE, menor ou igual a 10.000 MW.
Continuando, tem uma manutenção na linha de Vaiporã e Itaberá, circuito 3, das 7 às 17, na terça-feira, dia 20. E a restrição é o recebimento sudeste, RSE, menor que 9.000 megawatts. Tem também, continuando a manutenção em Vaiporã, tem o banco série 1A e 1B, referente à linha Vaiporã e Itaberá, circuito 3, na quarta-feira, das 7 às 17. E para essa intervenção, a restrição ao recebimento sudeste, RSE, menor que 10.500. Indo agora para a área Rio Espírito Santo, então tem o desligamento da linha de 345 Adrianópolis-Macaé, das 7 horas do dia 29, né, do 11 que começou, vai até as 7 horas do dia 30 do 12, para o seccionamento da LT, que será realizado simultaneamente com SE 345 Comperge e SE 345 138 Lagos. Então, existe uma restrição energética da térmica norte fluminense mais termo Macaé, menor que 1.200 megawatts, e a UTI GNA1 menor que 900 megawatts. Pessoal, e das principais intervenções com restrição energética eram essas. Passo a palavra para a Thaís. Obrigada, Rodney. Nossa próxima apresentação será sobre a política operativa. Sou eu mesma que vou fazer, só um minutinho para compartilhar a tela. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai comentar um pouco sobre a política operativa da semana do dia 10 até o dia 16 do 12, abordando um pouco do acompanhamento do DCEM na programação diária. Gostaria de iniciar com um aviso. Gostaria de avisar que nessa semana nós iniciamos o uso do chat do aplicativo da programação diária, com o objetivo de melhorar a comunicação com os agentes envolvidos na etapa da programação diária. Então, os agentes podem acessar o chat através desses dois passos, né? O primeiro passo seria pedir acesso às funcionalidades pelo Sintegre. Nesse caminho, meu perfil, meus sistemas, mobile, com o status da programação diária, e aí adicionar os perfis de acesso, são dois perfis, o acesso à programação diária e ao chat, né? Tem que fazer os dois. E aí, o segundo passo é baixar o aplicativo do ONS+, que está disponível nas lojas da Apple ou do sistema Android. Aí, com isso, vocês terão disponibilizado o chat da programação. Partindo, então, para a análise dos resultados dessa última semana operativa, a gente inicia aqui trazendo um comparativo de CMOs indicados entre o modelo DECOMP e o modelo DCEM. A gente pode verificar que para essa última semana operativa, o DECOMP indicou CMOs do valor de 1 centavo para todos os subsistemas, e já o modelo DCEM, ele faz uma modulação desse valor de CMO. Nos patamares, nos horários de carga leve, o CMO chegou a ficar nulo. Já em patamar de carga mais elevado, o CMO se eleva, chegando até 9 centavos. E essa diferença observada, ela ocorre devido ao melhor detalhamento da previsão de carga no modelo DCEM. Nessa figura, a gente traz o resultado de CMO para algumas barras do sistema, cerca de 30% da carga das barras do SIM são mostradas. Esse resultado ele está plotado para o resultado do dia 16 do 12, no horário das 17 horas, e a gente pode verificar como que os CMOs eles estão equalizados entre todos os subsistemas. A gente destaca que existe CMOs inferiores na região norte, que ocorreram devido ao atingimento do limite térmico da linha de 500 kV de Belo Monte Xingu.
Ainda sobre os resultados de CMO, aqui a gente bota o box plot, que seria uma medida para a gente analisar a dispersão desses resultados. A gente pode verificar que para todos os subsistemas a gente não nota dispersão desses resultados de CMO, mas para o subsistema Nordeste a gente nota outliers inferiores, que ocorreram entre 15h30 e 22h30, e que são consequência do ilhamento provocado pelo desligamento da linha de 500 kV, Lagoa dos Ventos 3, Queimada Nova 2, conforme o SGI 68932 de 2022. E em relação ao subsistema Norte, também são verificados outliers inferiores, das 14h30 às 17h, e que ocorreram devido aos SGIs 69156 de 2022 e 67182 de 2022, que eles desligam simultaneamente 2 circuitos da linha de 500 kV de Belo Monte Xingu, o que levou os circuitos remanescentes aos seus limites nesse período. Partindo agora para a análise dos resultados do DCEM em relação à programação feita pelo PDP, a gente começa pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, e a gente pode verificar como a geração hidráulica no PDP ela ficou ora reduzindo, ora elevando, mas parecida com a geração indicada pelo DCEM. Alguns ajustes foram necessários para compatibilizar a política operativa e também para ajustar ajustes de ritmo hidráulico. Em relação à geração térmica, a gente nota que a programação do PDP elevou a geração térmica em relação ao indicado pelo DCEM, e essa diferença ocorreu em função de declaração de flexibilidade por parte dos agentes e também da ocorrência de exportação comercial. Em relação ao subsistema Sul, a gente pode notar como a programação do PDP reduziu a geração hidráulica em relação ao indicado pelo DCEM, em função da política operativa e também necessidade de ajustes de unidade de ritmo hidráulico. Em relação às térmicas, a gente nota que o PDP elevou bastante a geração térmica em relação ao DCEM. Isso ocorreu em função de declaração de inflexibilidade e da ocorrência de exportação térmica. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente verifica como o PDP elevou a geração hidráulica em relação ao indicado pelo DCEM, também em função da compatibilização da política operativa e da política de defluência da bacia do Rio São Francisco. Em relação às térmicas, permanece a mesma tendência, né, dos subsistemas anteriores, com o PDP elevando a geração térmica em relação ao indicado pelo DCEM, em função de declarações de inflexibilidade por parte dos agentes e da exportação. Em relação ao subsistema Norte, a gente verifica que o PDP reduziu a geração hidráulica em relação ao DCEM, em função, né, da política operativa e ajustes de ritmo hidráulico. E a térmica, também a geração térmica foi elevada no PDP em relação ao DCEM, em função de declarações de inflexibilidade e exportação. Agora, nessa tabela, a gente traz um resumo da geração térmica que foi programada nessa última semana e os principais motivos, né, de despacho. A gente pode verificar como a gente teve um total de 5,9 gigawatts médios de geração térmica, né, nessa última semana. Cerca de 68% desse montante foi devido à declaração de inflexibilidade e 32% em função da exportação comercial. Em relação ao intercâmbio internacional, nessa última semana operativa, a gente teve exportação na modalidade térmica comercial com a Argentina durante todos os dias. E em relação ao Uruguai, a gente não teve transferências. Bom, agora nessas imagens a gente traz um conjunto, né, de gráficos que traduzem as médias semi-horárias do balanço para cada um dos subsistemas ao longo da semana operativa. Então, iniciando pelo subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente pode verificar que ele se configurou como importador líquido, né,
de energia. A principal fonte, né, responsável pela modulação para atender a carga é a geração hidráulica. Em relação ao subsistema sul, ele também se configurou como importador de energia em todos os patamares. E a gente destaca também uma parte da geração térmica, né, para atendimento da exportação comercial. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente verifica que ele foi programado como exportador de energia, uma geração hidráulica elevada em função da utilização do recurso da Bacia do São Francisco, e uma geração eólica mais reduzida, na ordem de 5,6 gigawatts médios. Em relação ao subsistema Norte, ele se configurou como exportador de energia, principalmente em função da geração hidráulica elevada. Nessa imagem, a gente também traz um balanço médio semanal da programação, e aqui a gente destaca a carga do SIM, que ficou da ordem de 72,9 gigawatts médios, o que é um aumento de aproximadamente 2 gigawatts médios em relação à semana anterior. A geração eólica da região Nordeste ficou da ordem de 5,6 gigawatts médios, o que representa uma redução em relação à semana anterior, da ordem de 3,5 gigawatts médios. O subsistema Sul, ele se configurou como importador de energia, na ordem de 4,5 gigawatts médios. A exportação comercial para a Argentina foi da ordem de 1,75 gigawatts médios. A exportação dos bipolos do Madeira, em torno de 1,8 gigawatts médios, e bipolos do Xingu, 5,4 gigawatts médios. Bom, para finalizar, a gente gostaria de deixar aqui uma ideia da política operativa para a próxima semana, do dia 17 e dia 23, para cada um dos subsistemas. Então, em relação ao Sudeste e Centro-Oeste, a gente busca a geração hidráulica, mas visando preservação dos níveis, controle de cotas e também equilíbrio das cascatas do Grande Paranaíba e Paraná. Em relação ao Sul, a gente vai utilizar a geração hidráulica de acordo com os funcionantes hidráulicos e as necessidades de atendimento à carga do SIM. Em relação ao Nordeste, serão utilizados os recursos da cascata do São Francisco, respeitando as restrições hidráulicas, né, e as condições de atendimento à carga do SIM. E para o Norte, vão ser exploradas as disponibilidades energéticas, principalmente para auxílio de fechamento de ponta, e considerando também a perda parcial da segunda casa de máquinas da usina de Tucuruí. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Com isso, a gente finaliza esse terceiro bloco. Nós vamos fazer mais um intervalo de 5 minutos e, em seguida, nós vamos retornar. Até mais. Lá, nós retornamos agora do nosso intervalo. Gostaria de avisar que nós não recebemos nenhuma nova pergunta. Então, nesse caso, eu agradeço a atenção de todos. Gostaria de desejar um bom final de tarde e um bom final de semana. Até mais.